Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai resolver a terceira questão da seção 1.2 do livro fininho do Elon, tá? Vamos ver o que essa questão diz, ó. Seja f, x e y, né, o conjunto das funções de x em y. Se o conjunto x tem cardinalidade m e o conjunto y tem cardinalidade n, prove que a cardinalidade do conjunto das funções de x em y é igual a n elevado a m, tá? Então, só um comentário aqui que é o seguinte, tem uma solução, tá? Que tem uma abordagem mais de análise combinatória, que é o seguinte, para determinar uma função de x em y, é só você dizer quem é a imagem de cada um dos elementos de x, tá? Então, como o x aí vai ter m elementos, então é só você colocar m tracinhos e dizer e contar quantas são as possibilidades de imagem para cada um dos elementos de x, ou seja, como y tem n elementos, então para cada tracinho aqui você tem n possibilidades, e aí você faz a solução que nem você fazia lá na escola, né? Você vai pegar n elevado a m aqui, porque você tem m tracinhos aqui, tá? E aí a gente encontra exatamente a cardinalidade que a gente estava procurando, né? Essa solução aqui, ela não tem um contexto de análise na reta, tá? Porque aqui a gente... Como é que a gente encontra a cardinalidade das coisas? Através de funções bijetivas, tá? Então, essa solução aqui, ela não está no nosso contexto, tá, gente? Então, a nossa solução aqui, a gente vai fazer ela usando indução, tá bom? Indução sobre M, lembrando que M aqui é a cardinalidade do conjunto X, tá? E eu vou usar a indução de acordo como ela é enunciada lá nos axiomas de Peano. Eu vou definir um conjunto e no final vou mostrar que esse conjunto é o conjunto dos naturais, tá? Então a gente vai ter uma solução bem rigorosa, assim, tem um certo nível de rigor aqui, né? Então vamos lá, ó. Considere esse conjunto aqui. E quem é esse conjunto? Conjunto formado por números naturais que satisfazem uma certa propriedade. Que propriedade é essa? É a seguinte: sempre que você tem um conjunto com cardinalidade igual a um elemento desse conjunto, e você olha para o conjunto das funções desse conjunto para outro conjunto com uma cardinalidade arbitrária n, então a cardinalidade desse conjunto de funções vai ser esse n elevado a r, onde esse r é o elemento que você pegou nesse subconjunto de naturais, tá? Ou seja, o que você precisa saber é que nós estamos fazendo indução em M, tá bom? Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que o 1 ele está nesse nosso conjunto A, certo? Então note que o 1 está nesse conjunto A. Por quê? Porque se a gente pega aqui, né? Se a gente pega x para ser um conjunto unitário, eu não sei se eu coloquei aqui um... Pronto, coloquei. Se x é um conjunto unitário, então como é que a gente determina uma função de x1 para y? Você simplesmente tem que dizer quem é a imagem de x1, tá? Para um conjunto com um único elemento, é isso, certo? Então, a gente tem que essa cardinalidade aí é igual a n. Por quê? Porque você tem aqui somente o x1 e você tem n elementos aqui, né? E aí é só você contar cada uma das funções, certo? Para m igual a 1, tranquilo a gente usar esse argumento, porque a gente não está usando nada que a gente não provou. A gente está simplesmente contando, tá? Se você quiser ainda, você pode construir uma bijeção aí, né? Do conjunto das funções de um conjunto unitário para y, para o próprio y, né? A gente consegue... provar que isso aqui é uma bijeção. Que bijeção? É só você pegar uma função, como eu acabei de falar, ela é determinada pela imagem do x1 e você leva ela, na verdade você pega uma função e leva ela exatamente na imagem do x1. Você consegue provar que isso é uma bijeção e, portanto, como isso aqui é bijetivo a e n, você prova que a cardinalidade disso aqui é n, tá? Enfim, você tem várias maneiras de escrever isso aí, certo? Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elemento arbitrário desse conjunto aqui, certo? E a gente quer provar que o sucessor dele também está lá.
para assim a gente usar o princípio de indução e concluir que esse nosso conjunto é todo o conjunto dos naturais, tá bom? Ok, então o que a gente tem aqui, ó? Se esse K está no conjunto A, então isso significa que a cardinalidade do conjunto das funções de x em y, aqui no nosso caso, x com cardinalidade igual a k, certo? Vai ser igual a n elevado a k. Isso para um y com cardinalidade igual a n, certo? Ou seja, só invocando aqui a definição do conjunto A, né? Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar provar que o k mais 1 está no nosso conjunto. Então, o que a gente faz? A gente pega um conjunto aqui que tenha k mais 1 elementos, certo? E a gente vai considerar, então, o conjunto das funções desse z para o nosso conjunto y aí arbitrário que a gente pegou, certo? Para fazer isso de uma forma inteligente, o que a gente tem que fazer? Porque a gente sabe que esse camarada está no A. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse um conjunto com cardinalidade igual a k. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar um elementozinho z0 no z e a gente vai começar a olhar para z menos o z0. Tá bom? E para ajudar a gente a escrever os argumentos, a gente vai considerar o conjunto y escrito dessa forma, né? Uma vez que a gente sabe que existe uma objeção de in para y, então a gente pode, né, a gente está livre para enumerar os elementos de y de 1 até n, tá bom? Ok. Feito isso, a gente vai particionar esse conjunto de funções aqui, cadê? A gente vai particionar esse camarada aqui, certo? A gente vai quebrar ele em blocos, digamos, né? Olha só, esses blocos vão ser esses FIs, tá? A gente vai considerar esses conjuntos FIs. E quem são eles? São formados, né, por funções de z em y, mas em cada FI vai ter somente aquelas funções que mandam o nosso elemento fixado no yi. É por isso que a gente escreveu o y dessa forma, tá? Então, no F1, a gente vai olhar somente para as funções que manda o z0 no y1. Aí lá no F2, por exemplo, vai ter somente as funções, vou escrever G aqui, uma letra diferente, que mandam o z0 no y2. O que essas funções fazem com os outros elementos de z, não me importa. Eu só estou olhando o que ela está fazendo com o meu elemento fixado, que é o z0, tá bom? E aí, gente, é claro que essas classes de funções aqui que nós estamos definindo são disjuntas, tá? Eu acho que eu escrevi isso aqui. Porque é o seguinte, né? Claro, o conjunto das funções de z para y vai ser a união desses FIs, né? Por quê? Porque se eu tenho uma função de z para y, então o meu z0 ele precisa ter uma imagem. E essa imagem vai ser algum dos yi's, certo? Então é claro que esse conjunto aqui é a união desses caras. E além disso, esses caras aí são 2 a 2 disjuntos, né? Não tem como o z0 ter imagem igual a y1 e igual a y2 ao mesmo tempo, senão isso não seria uma função, né? Se a gente está trabalhando com função, cada elemento tem uma única imagem, tá? Então o que a gente está fazendo aqui é particionando aí esse nosso conjunto de funções de z em y, tá? E a gente vai usar um fato aqui que é o seguinte: como essas uniões são disjuntas, né? Esses camaradas são 2 a 2 disjuntos, então a cardinalidade desse camarada aqui é a soma das cardinalidades desses caras, tá? Não dá para escrever aqui, tá? Mas você vai olhar para a cardinalidade de F1 e somar aí a cardinalidade de todo mundo até a cardinalidade de Fn, tá? De onde é que vem isso? Isso vem lá daquele exercício, né? Que você mostra que a cardinalidade de x união y é igual à cardinalidade de x mais a cardinalidade de y menos a cardinalidade da interseção de x com y, né? Vem desse exercício aí.
Isso aqui que eu estou falando dá para provar tranquilamente, tá, gente? É até um processo indutivo, certo? Você pode olhar para esse cara como sendo a união desse com esse, certo? Como esse conjunto não tem interseção com esse, então a cardinalidade vai ser simplesmente a cardinalidade desse mais a cardinalidade desse, parênteses, né? Aí depois você olha somente para esse cara e quebra ele em dois, né? Ele vai ser F2 unido com os outros. E aí você vai fazendo uma espécie de argumento indutivo, tá? Mas eu acho que você consegue enxergar, né, que isso que eu estou falando é verdade, tá? Como cada parcela dessa, ela não intersecta as outras, né? Então a cardinalidade desse cara é a soma dessas cardinalidades, tá? A gente vai usar isso fortemente na nossa solução. E agora, a gente precisa saber quantos elementos tem cada camarada desse. E para isso, né, a gente vai criar uma função que sai desse conjunto aqui, né, já vou comentar sobre ele, e vai para FI, né, onde I pode ser qualquer um desses caras aqui, e essa função vai funcionar, tá? E quem é esse conjunto aqui, né? É o conjunto das funções de z menos e0 para y, né? Ou seja, no conjunto z eu estou excluindo o z0, né? E estou criando essa função. E que função é essa, né? Essa função ela é definida dessa forma, tá, gente? Vamos entender. Essa minha função, que é a função psi, ela vai pegar uma função f aqui de z menos e0 para y e vai mandar em algum fi. O que é um elemento de fi? É uma função de z em y, tal que f de z0 igual a yi. E como é que eu vou fazer essa correspondência? Eu vou pegar uma função aqui, né, uma f, que é definida de z menos e0 para y, e vou transformar ela numa função que está em fi, ou seja, eu vou escolher uma outra letra aqui, uma função g de z em y, que tem a seguinte restrição, ela manda z0 em yi. Então, isso não é difícil, tá, gente? Porque note que quando eu pego essa função f, eu já vou saber quem é a imagem de todos os elementos de z, exceto o z0. Quando eu mando ela para fi, eu já estou dizendo quem é a imagem do z0, tá bom? Então, essa função, ela nada mais, nada menos é do que uma escolha da imagem de z0, tá? É tanto que ela está descrita aqui, ó. Eu vou pegar essa minha função f e vou mandar ela numa função ftil, que está nesse conjunto, e é dada da seguinte forma. Para todos os elementos de z, ela vai ter a mesma imagem que a função f, só que no z0, né, quando esse zzinho aqui for igual a z0, a imagem do z0 vai ser igual a yi, que é aí onde esse izinho aqui vai ter uma finalidade, certo? Então, essa função aí, ela é uma objeção, tá? Entre esses dois camaradas aqui, certo? Isso é, você pode verificar isso, tá? Verifique que ela é injetiva e sobrejetiva, mas isso dá para você escrever isso, tá? Mas de certa forma é claro, tá? Porque o que essa função faz aqui é simplesmente dar um valor para a imagem de z0, tá? Ela pega uma função e leva na mesma função, a diferença é que ela dá uma imagem para z0, tá? Isso aqui eu não vou escrever propriamente isso aqui, certo, gente? Porque senão vai ficar um vídeo de meia hora. Se é que não já está quase um vídeo de meia hora. E aí, o que a gente sabe? Como a cardinalidade de z menos z0 é igual a k, né? Não sei se você lembra, mas a gente definiu o z como sendo um cara de cardinalidade k mais 1, certo? Deixa eu subir aqui, ó. Z é um cara de cardinalidade k mais 1, então z menos e0 tem cardinalidade k, certo? Então, como esse cara é um cara de cardinalidade k, e o k pertence ao nosso conjunto A, então a gente tem que a cardinalidade do conjunto das funções desse cara para y é n elevado a r.
nós estamos usando a hipótese de indução, tá? Sendo assim, como a gente tem uma bijeção entre esse camarada e o FI, né? Tá aqui a minha bijeção. Então, eles vão ter a mesma cardinalidade. Portanto, a cardinalidade de cada FI é n elevado a r, certo? Sendo assim, né, por aquele argumento que eu expliquei anteriormente, a cardinalidade desse cara vai ser a soma das cardinalidades de cada FI, né? Cardinalidade de F1, mais cardinalidade de F2, até cardinalidade de F... eu não lembro qual é o... de FR, né? Certo? É isso? De F... não lembro mais quantos Fs a gente tem. A gente tem N Fs, né? Claro, né? Fn é simplesmente escolher qual dos YIs é a imagem do Z0, tá? Então, quando a gente soma a cardinalidade de todos os FIs, a gente tem N vezes N elevado a R, que é igual a N elevado a R mais 1, tá? Ou seja, mostrei que a cardinalidade do conjunto das funções entre um conjunto que tem cardinalidade R mais 1 e Y, que tem cardinalidade N, é igual a N elevado a R mais 1. Ou seja, o nosso R mais 1 está no conjunto A. E aí a gente finalmente usa o princípio de indução para concluir que o A é igual a N. Ou seja, o conjunto dos números naturais que tem a propriedade que nós queremos é igual a todo o conjunto dos naturais. Ou seja, aquela propriedade é verdade para qualquer cardinalidade do conjunto X que você escolha, tá? Então é isso, pessoal. É mais uma vez uma solução bem técnica, né? Inclusive eu deixei a bijeção dessa função aqui para vocês escreverem, tá? Porque o vídeo já está com 17 minutos e se eu fosse escrever aí ia chegar perto dos, sei lá, dos 25, alguma coisa do tipo, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.